talvez esse número fica bonita, que agora está gravando. E aí, assim, gente, como temos um workshop com várias pessoas na sala, a gente sim organizou momentos de interação para ter uma boa bagunça de conversa, mas uma boa bagunça de conversa organizada. Então, em alguns momentos, a gente vai ter nuvens de palavras, coisas para vocês interagirem de uma forma assim, mais virtual, digamos assim. A gente também vai ter momentos em que a gente vai abrir o microfone para 3, 4 pessoas trazerem suas colocações, aí eu vou pedir para que vocês sejam responsáveis com o tempo nesse momento. A gente vai ter o chat aí bombando, eu, a Fê, a Nath, a gente está de olho no chat, vai ler, trazer o que vocês trouxerem no chat também. E a gente também vai ter breakouts, para que vocês possam debater alguns temas em grupo e depois trazer isso para plenário. Então, são várias formas de interação. Diferente das turmas que a gente trabalhou em viés inconscientes, a gente vai ter menos tempo de open mic, de microfone aberto, para todo mundo poder trazer sua colocação, mas a gente vai ter, sim, bastante interação nesse workshop também. Pode passar, Fê, por gentileza. E aí, assim, gente, para quem não conhece Singuê é uma consultoria de diversidade, equidade e inclusão. Singuê é uma palavra em Banto. Banto é uma língua africana. E a palavra significa entrelaço, aquilo que nos entrelaça. E esse workshop, quando a gente desenhou ele, pensando em tendências, né, para o futuro, pensando em diversidade, equidade e inclusão, como uma tendência quando a gente debate o mundo do mercado de trabalho, de carreiras, etc., entrelaça e combina muito aqui, porque a gente vai estar entrelaçando trajetórias e perspectivas pessoais, como as que o Thiago trouxe da história dele no começo desse encontro, né? Então, assim, aquilo que é importante para mim como mulher negra, para parte de vocês como mulheres, para parte de vocês que são super aliados, pais, mães, pessoas com deficiência, enfim. Para cada um de nós, esses temas movimentam a gente por conta do nosso lugar no mundo. Então, a gente entrelaça isso com aquilo que o mercado tem feito, com aquilo que são oportunidades de desenvolvimento de carreira, mas também desenvolvimento das marcas e dos negócios. Então, entrelace para a gente não é só um conceito bonitinho que está no nome, é um jeito que a gente... É uma metodologia que a gente gosta de colocar em prática em momentos como esse de conteúdo e de encontrar sentidos entrelaçados entre diversidade e mundo do trabalho, por exemplo. Pode passar, Fê. E aí, gente, a gente tem feito várias coisas com empresas bem legais, como vocês. Eu acho que eu vou passar um pouco, mas pode passar esse slide, mas a gente agora tem programa rodando, e acho que isso é interessante falar. A gente tem programas de desenvolvimento de carreira rodando em Natura, em Netflix, em Gerdau. Esses são 3 programas que estão rodando nesse exato momento, que são programas de aceleração de carreira ou programas de mentoria focados em pessoas públicas de diversidade. Então, quando a gente traz esse conteúdo, a gente também traz esse lugar de experiência prática de quem tem trabalhado e desenvolvido carreiras de pessoas negras, de mulheres, etc. E aí, para a gente começar, eu vou passar para a Fê tocar um check-in aí com a gente, tá? Ai, gente, demorei para pegar o microfone aqui. Vocês já sabem, né? Apontando a câmera conseguem acessar já o link do check-in que a gente está propondo, mas também está no chat. O que a gente quer buscar aqui é entender um pouquinho a visão de vocês sobre a importância da diversidade e inclusão para cada um. Então, por favor, preencham. A gente vai até projetar aqui a nuvem para acompanhar o que essas mais de 100 pessoas têm como visão aí da importância da diversidade e inclusão numa perspectiva mais individual. Podem ir preenchendo, gente, e aí eu vou passar a nuvem aqui para a gente acompanhar as respostas de todos. Uma coisa importante de a gente falar o chat ele está ativo o tempo todo, tá? Estamos de olho, então quando quiserem fazer alguma contribuição, alguma colocação, é só passar ali que a gente acompanha e traz junto. Já temos uma nuvem bem bacana. Deixa eu apresentar aqui. Tá ficando bonita, né, Thali?
Sim, super. Interessante que a palavra igualdade apareceu gravando ali no meio. Tem mais de uma pessoa que colocou isso. Igualdade, respeito e justiça. Seria um bom mote de uma campanha, né? Igualdade, respeito e justiça. Oportunidades, os mesmos direitos para todos. Eu escrevi uma frase, alguém tinha perguntado se era uma palavra ou uma frase. A gente sugere que seja uma palavra, porque daí a gente consegue ter essa intensidade maior de repetição, né? E aí consegue ter a nuvem de tamanhos diferentes. Mas quem colocou frase está lindo também. Equidade para a comunidade, mesmo direito para todos, valorizar as diferenças. Bem legal, gente. Diferentes pontos de vista, novos pontos de vista, opiniões diversas. Então, aqui, diversidade para... A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas a diversidade para além das nossas características individuais, demográficas, etc. Mas como esse lugar também das diferentes trajetórias, né? Repertórios que a gente traz, empatia, irmandade. Bem legal. Bem legal. É esse lugar aqui que a gente vai acessar para olhar e para nos conectarmos com o conteúdo que a gente preparou, tá? Um lugar em que diversidade e inclusão importa para cada um de nós, porque a gente realmente deseja, né, construir um mundo, uma livelo, enfim, mais justo, mais equânime, mais igualitário, com mais respeito, com representatividade, ou seja, com a presença de públicos diversos, né? Um espaço em que os diferentes pontos de vista possam ser ouvidos e acolhidos, em que as pessoas se identifiquem, que a empatia seja um valor, em que a gente valorize as diferenças. Então, é desse lugar, né, onde diversidade, equidade e inclusão importa para cada um de nós, que a gente vai aprender, né? Não um lugar só racional de preciso estar aqui, porque isso é uma tendência, logo eu preciso dominar todos os conceitos, mas eu estou aqui porque me importo com esse tema. E não só se importa com esse tema, como é responsável para que esse tema permaneça, floresça e cresça dentro do contexto de Livelo. Fê, apresenta a agenda para a gente. Apresento, e a gente gosta de fazer esse check-in antes da agenda, justo para ver o que está dando match, o que a gente tem de pontos de encontro, porque é bem interessante, assim, a gente vê as expectativas casando muito com o que a gente tem programado para a nossa tarde, né? Então, a gente tem um giro pelas notícias, pensando em tendências em diversidade e inclusão, numa perspectiva de entender o que fora de Livelo e fora do contexto mais individualizado está acontecendo, até nos aguçando o olhar, né, para essas causas que muitas vezes não nos atravessam e a gente acaba não tendo um interesse, uma adesão tão grande. Então, o que está acontecendo ali, já nos desenvolvendo esse olhar mais crítico? É importante a gente ter o embasamento com conceitos, então a gente passa para conceitos de diversidade, equidade e inclusão, que está bem voltado para o que a nuvem trazia ali de interesse e o quanto vocês veem de importância nessa temática para cada um. A gente avança para temas centrais acerca da diversidade, equidade e inclusão, e aí tem uma série de pontos aqui interessantes de a gente discutir, refletir, para dar mais alicerce a todos esses temas aí que estão em torno de diversidade e inclusão. E a gente tem também uma parte de atividade prática, né, onde conhecemos um pouco mais algumas das iniciativas da Livelo que já estão rolando, que já estão acontecendo e que muitos de vocês já devem, inclusive, estar acompanhando e fazendo parte, mas desenvolvendo esse olhar de contribuição mais efetiva, de mais afinco, porque é um tema onde a gente precisa ter aliados, independente do recorte que cada um faz parte ou não, né? É a compreensão e a prática, de fato, para a transformação cultural. Então, essa é a nossa programação e vão ser 3 horas bem intensas aí, que a gente sabe que vão aproveitar bastante. E aí, gente, a gente acha importante começar esse workshop contextualizando vocês dos 3 conceitos que fazem parte dessa sigla: diversidade, equidade e inclusão. Para quem estava nos workshops de viés inconscientes, a gente também trouxe esses conceitos, porque eles são conceitos balizadores de tudo que a gente vai discutir. Diversidade e inclusão, por vezes, é entendido quase como uma agenda meio festiva, assim, né? Uma coisa de, é bacana, estou envolvido, né? Claro que eu sei o que é, me interesso, sou uma pessoa de gente boa, logo estou por dentro da agenda.
E aí, às vezes, a gente fica num lugar meio de superficialidade, sabe? Não se aprofunda realmente para entender. Mas o que significa isso no contexto do mundo do trabalho, no contexto do mundo corporativo, de empresas, de negócios, né? É importante que a gente sofistique o nosso olhar, aprofunde o nosso entendimento sobre esses temas, entendendo qual que é a dinâmica deles no contexto de mercado de trabalho e do mundo corporativo. Então, por isso que é importante a gente sempre volta neles, começa com eles, para que a gente possa entrar nesse workshop, nos conteúdos que a Fê vai apresentar para vocês daqui a pouco, que a gente vai passar por cada um dos grupos, né, dos públicos de diversidade, mas a gente entra já entendendo o que são esses 3 conceitos base. E aí o primeiro deles, que é o conceito de diversidade, ele vai dizer o seguinte, e aqui eu acho que é interessante dizer que as nossas características, a nossa trajetória, os pais que tivemos, as cidades que moramos, as escolas que estudamos, enfim, a nossa cor da pele, as nossas características físicas, nossas características de gostos musicais, sei lá, a nossa jornada profissional, tudo que a gente viu e viveu é absolutamente único. Então, se a gente for ter um olhar assim mais cru, digamos, para o conceito de diversidade, a gente vai chegar à conclusão de que diversidade é um atributo humano, porque nós somos absolutamente diferentes uns dos outros. Porque cada trajetória é única, né, e que cada pessoa viveu também é único. Então, se a gente ficar só nessa parte do conceito, a gente não dá conta daquilo que é o mais importante para esses conceitos estarem presentes no contexto das empresas, que é o seguinte: a depender das características que a gente apresenta, que a gente traz, né, de elementos que nos fazem parte de quem a gente é, a depender de que elementos a gente tem, esses elementos eles são usados como marcadores de discriminação. Então, assim, eu posso dizer, legal, celebrar a diversidade como um atributo humano e que somos todos absolutamente diferentes uns dos outros. Mas, a depender das características que eu tenho, essas características são usadas como marcadores de diferenciação e discriminação. Então, por exemplo, a característica de ser uma mulher, ela pode ser usada como uma característica de discriminação, de inferiorização, de falta de acessos. A depender do contexto de país e cultura, isso vai se intensificar grandemente, né? Se você tem ou não deficiência, por exemplo, então, a característica, um elemento que você traz de, por exemplo, ter uma deficiência, que é uma das várias características que uma pessoa com deficiência carrega, o fato de ter a deficiência pode ser usado como um marcador de discriminação. Ser uma pessoa negra é usado como um marcador de discriminação. Então, quando a gente traz o conceito de diversidade, equidade e inclusão, ou quando a gente está falando de diversidade e inclusão nas empresas, a gente está, sim, celebrando as diferenças que temos todos nós, mas a gente está tendo um olhar crítico em relação aos sistemas de discriminação que a gente foi criando, né, na nossa sociedade ao longo dos tempos, e que promoveram muita desigualdade e muita discrepância, né? Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre todo mundo, mas a depender de quem você é, sim, você é refém de um sistema que te discrimina. Pode passar, Fê. E aí, a inclusão, na nossa percepção, tem a ver menos com a pessoa. Então, assim, se diversidade tem a ver com aquelas características que eu carrego, e essas características serem reconhecidas na sociedade como características que me inferiorizam, discriminam, etc., quando a gente está falando de inclusão, eu estou falando de um ambiente que proporciona um sentimento de pertencimento. Então, sempre que a gente fala sobre inclusão, que a gente for falar sobre inclusão nesse workshop, a gente está falando sobre esse ambiente, o ambiente livelo, que é onde a gente está sentado hoje, né? Onde a gente está sentada hoje. Então, o sentimento de pertencimento que esse ambiente pode criar pela criação de vários elementos intencionais para que as pessoas possam se sentir conectadas com esse negócio, com esse mercado, com as pessoas que fazem parte da Livelo, enfim, com essa cultura, conectada com o propósito que constrói essa empresa no dia a dia, confortáveis para ser quem vocês são. Então, assim, você não precisa vestir uma outra roupa, ser uma outra pessoa para estar aí, você pode chegar sendo 100% você, né? Então, assim, se sentir conectado, se sentir confortável. E um ambiente inclusivo também é um ambiente que faz com que as pessoas sintam que elas estão contribuindo,
para o crescimento daquele ambiente, que você gera valor, que o trabalho que você faz ele é importante para você, para o seu time, que é reconhecido pela Livelo como um todo. E aí é muito legal a gente falar dessa coisa da contribuição, para a gente entender que lá na frente, no final do workshop, a gente vai falar um pouco mais sobre vagas afirmativas, né, sobre o processo de recrutamento e seleção. Em momento algum, quando a gente fala, por exemplo, no processo de recrutamento e seleção afirmativo, a gente está dizendo que a gente está abrindo mão da qualidade, ou que a gente está abrindo mão de uma necessidade que a gente tem de que todas as pessoas colaboradoras entreguem valor, né? Entreguem o seu alto potencial no contexto da Livelo. A gente não está abrindo mão disso. Por quê? Porque criar um ambiente em que as pessoas podem contribuir para a valorização e desenvolvimento desse negócio é fundamental para que esse ambiente seja inclusivo. Então, inclusão tem a ver com esse senso de pertencimento. E equidade é o conceito que opera um pouco tudo isso. E a gente vai falar bastante sobre isso ao longo do encontro também. Muito lindo aparecer na nossa nuvem de palavras a palavra igualdade. Igualdade é o termo, a nossa utopia. A nossa utopia, e está na nossa Constituição, na Carta de Direitos Humanos, em vários outros lugares, é de que, sim, somos todos iguais e, consequentemente, adoraríamos que todos nós tivéssemos as mesmas oportunidades e chances de acesso. Mas a realidade do mundo real, é outra, né? A depender de quem você é, de onde você nasceu, né? Tiago contou a história dele. As características que você carrega, etc., a tua linha de partida, ela é absolutamente diferente, né? O contexto que você vem, quem você é, às vezes te proporcionam vários não acessos, né? Várias desigualdades, né? Então, a igualdade, ela é um objetivo comum, é um dispositivo legal, né? De que todas as pessoas nascem iguais, têm os mesmos direitos, mas na prática, os dados mostram, a gente sabe que as pessoas não têm os mesmos direitos e os mesmos acessos. Então, por que eu falo que equidade é o conceito que opera isso? Porque a equidade é a gente intencionalmente proporcionar um tratamento justo para todas as pessoas. E proporcionar esse tratamento justo, oportunidades justas, etc., tem a ver com a gente observar de um jeito muito inteligente as barreiras que existem, as barreiras que impedem as pessoas acessarem os espaços, impedem as pessoas de se desenvolverem, né? Impedem as pessoas a ter acesso a políticas públicas básicas, por exemplo, impede as pessoas de se movimentarem livremente nos espaços, aquele espaço não tem acessibilidade, por exemplo, né? Então, assim, que barreiras que a gente tem? Então, a gente observa as barreiras e equidade significa eliminar essas barreiras que promovem desigualdade. Então, assim, equidade tem a ver com ação de eliminação dessas barreiras para que a gente tenha mais oportunidades e menos desigualdades, desproporcionalidades, disparidades. Então, eu parto de um princípio de que os acessos são diferentes. É como se a gente nascesse, chegasse a luz ou pode deixar aceso? Uns de nós... Opa, só um pouquinho que o microfone abriu, Sandra. Foi. Desculpa, gente. Imagina. É como se alguns de nós chegássemos ao mundo com vários bilhetes, com vários acessos a várias portas que se abrem, outros de nós chegamos com um bilhete só. E a equidade tem a ver com a gente olhar, né, quem tem mais bilhete, quem tem menos bilhete, como é que a gente distribui de forma justa e equânime os bilhetes para que as pessoas tenham os mesmos acessos. Aí o que as pessoas vão fazer com esses bilhetes é da sua responsabilidade, né, no sentido de que a gente confia nos adultos responsáveis. Mas a gente precisa estar atenta a essa desigualdade e operar em equidade. Então, esses três conceitos têm a ver com isso: diversidade, equidade e inclusão. Muito bom a gente ter essa parte de embasamento do que os conceitos trazem e como que a gente lida individualmente e coletivamente com eles. E aí a gente tem uma proposta aqui, a ideia é de compartilhar com vocês um clipping com algumas notícias assim que chamam a atenção, mas para que vocês olhem isso, e a ideia é que a gente aguce o nosso olhar para questões que muitas vezes estão na mídia, e a gente tem cada vez mais uma democratização da informação, com toda a tecnologia disponível e tudo, mas como que a gente está fazendo uso de todas essas informações, essas notícias que estão rodando por aí,
e o quanto elas nos atingem de fato, né? E aí, quando a gente quer se entender como alguém que age de fato em prol de alguma causa e que queremos nos tornar pessoas aliadas e pessoas que transformem, seja o ambiente ao qual a gente faz parte, no ambiente familiar, no ambiente corporativo, ou o conhecimento que a gente pode desenvolver enquanto ser, ter uma perspectiva diferente, olhando todas essas notícias e essas temáticas, além de nos humanizar, traz oportunidades aí que a gente pode estar costurando e que a gente pode estar incorporando no nosso dia a dia, né? Então, para a gente ver aqui, por exemplo, a primeira notícia ali no cabeçalho traz que a B3, que é o grupo de ações do Brasil, né, que já traz um comportamento que é de BlackRock, que é de Nasdaq, então os grupos aí que fazem toda a gestão de capitais, de investimentos pelo mundo, estão tendo cada vez mais iniciativas e um olhar para a equidade racial, entendendo que a gente só vai ter uma sustentabilidade, pensando numa lógica de construção de sociedade, a partir do momento em que essa igualdade aqui, essa equidade racial aconteça. Então, aqui é um exemplo, né, de uma turma que foi lançada no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é um instituto principalmente tomado por homens brancos, né, e que já tem inclusive um grupo de mulheres, onde eles fazem toda uma parte afirmativa, mas ainda de pagantes, né, e aí para fazer parte de cursos e iniciativas como essas, as pessoas desembolsam mais de 20 mil reais, então viram que era realmente esse espaço segregador e que não dá abertura para novos públicos, mas que a tomada de decisão está sempre no mesmo estilo de pensar, no mesmo estilo de agir, e que isso precisa ser quebrado para que o mundo geralmente viva essa transformação de fato. E no momento em que a gente tem grupos poderosos, né, que olham capital, que olham toda a lógica de mercado de investimento, já abre uma perspectiva diferente e dá muita força para esse tipo de ação. E aí a gente tem outras notícias que trazem aqui, né, as tendências, o que as empresas estão fazendo, como os conselhos administrativos, financeiros das empresas de capital aberto estão trabalhando essa lógica de ter pessoas de diferentes públicos fazendo parte, a diversidade versus o aumento da produtividade. Então, o quanto é importante essa questão do pertencimento, de expressar sua autenticidade, de cada um estar ali com todas as suas características que compõem cada ser, mas que façam parte dessa tomada de decisão e desse poder. A gente tem alguns outros slides que trazem, inclusive, algumas ações necessárias, né? E que confrontam ali o que está sendo feito é legal, mas que tem ainda muita oportunidade, né? Então, a gente tem inclusão de pessoas com deficiência, a necessidade de estar acelerando isso, o quanto a liderança, o percentual de pessoas negras na liderança ainda é muito tímido, e conforme a gente vai subindo esse escalão dentro das organizações, vai caindo ainda mais esse percentual. A posição das pessoas LGBT e as barreiras que elas enfrentam, o quanto as pessoas PCD estão, por exemplo, na própria política partidária, né? Onde a gente tem a opção de voto e o quanto a gente está olhando essa diversidade na hora de tomar a atitude, a decisão de quem vai nos representar. E aqui, seguindo o clipping nessa lógica, trazendo até alguns escândalos, algumas notícias que, por vezes, nos tocam, nos ferem, por vezes passam com alguma indiferença, mas que são grandes potenciais de riscos reputacionais e que a gente, afinando um pouco esse olhar, pode entender, inclusive, oportunidades dentro da corporação ao qual a gente faz parte, se alguma ação ali ela pode ser um pouco mais rebuscada, apontada, prevenindo isso ou mitigando algum risco que esteja aí. Então, quando a gente traz essa lógica de diversidade dentro dos grupos gerenciais, dentro de quem toma a decisão, o risco ele tende a cair porque a gente tem um olhar
que contempla o retrato da sociedade como um todo, né? E como a gente falava antes dessa democratização da informação, da tecnologia, faz com que as informações elas corram muito mais rápido e a gente saiba exatamente o que está acontecendo e, inclusive, seja espaço de fala, espaço de posicionamento, onde alavanca muito uma transformação social, que é o que a gente está vivendo. Então, o tema de diversidade e inclusão, ele está dentro das universidades, ele está dentro das corporações, ele está dentro das nossas famílias, ele está dentro dos grupos de acionistas, e essas notícias, elas nos trazem um pouco desse retrato, e muitos de vocês já até devem ter passado por elas em algum momento, porque são notícias bem atuais. E aí, para a gente fomentar um pouquinho essa nossa interação, a ideia aqui é que vocês tragam a percepção de como que identificam que essas empresas têm contribuído para a pauta de diversidade e inclusão, né? Então, a gente viu ali alguns exemplos bem positivos de movimentos que estão acontecendo, fazendo com que o percentual de pessoas alavanque, que se tenham algumas políticas ali de afirmação, mas a gente quer a contribuição de vocês nesse sentido. Então, seja pelo link que está no chat, ou apontando a câmera aqui para o QR Code. Eu vou deixar de compartilhar aqui para já passar para a nossa ferramenta, para a gente entender um pouquinho como que vocês estão sentindo isso. E aí é bem livre, tá, gente? Não é uma questão de certo ou errado aqui, é para a gente sentir a temperatura da percepção de vocês, do quanto isso realmente está atravessando. Vamos pegar aqui. Vou compartilhar aqui. O link está no chat, tá, pessoal? Sim, momentos como este fazem a diferença. É um espaço aberto para que a gente desenvolva esse olhar e pense em ações, pense em comportamentos de uma forma embasada, né? Então, o conhecimento, ele realmente nos dá alicerce para o que vem pela frente, produzindo dados que comprovem a importância da diversidade, fazendo programas de capacitação. Essa questão da produção de dados, inclusive, é um tema sempre muito ativo, já que as nossas ferramentas principais, elas muitas vezes não coletam informações e dados suficientes para que se criem estudos, né? Então, em paralelo, por vezes, são desenvolvidos estudos, mas que, às vezes, a amostragem pode comprometer. Então, esse olhar para dados é bem importante, bem relevante para ser um aliado, sim, em toda a tomada de decisão no que perpassa diversidade e inclusão. Metas de contratação, principalmente para liderança diversa. Sim, a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, né? Da importância do entrar, do ter essas afirmações na hora da contratação, mas também no desenvolvimento, né? Para quem já faz parte, para quem está em cargos menores. Trazendo à tona o assunto, gerando reeducação, o tema como parte da estratégia, subindo a priorização dentro da corporação, né, para que não sejam ações isoladas e que elas ganhem força sendo incorporadas dentro das estratégias da corporação. Isso faz muita diferença e são movimentos, inclusive, que a gente, enquanto consultoria, tem participado e tem percebido assim, esses movimentos e esse crescimento que as empresas acabam tendo no momento em que realmente incorporam essas estratégias. E aí tem outras respostas, os que eu acho que a gente já sentiu aqui. O que vocês estavam querendo trazer. E aí a gente traz uma visão, deixa eu compartilhar aqui para que vocês possam usar o QR Code, mas olhando assim numa lógica um pouco mais crítica, né? Pensando nesses riscos reputacionais, nesses escândalos que acontecem, ou em situações que não chegam a ser escândalos, mas que a gente vê diretamente oportunidade. Então, em todo esse movimento desse mercado efervescente que tem trazido a pauta de diversidade e inclusão tão presentes, né, nas coberturas jornalísticas, o que vocês veem assim quanto a riscos reputacionais que identificam,
a partir desse momento que a gente vive em sociedade? A gente também está com um link no chat. E eu vou passar para partilha dessas respostas, para que a gente possa, em conjunto, também entender como que vocês estão percebendo isso. Legal, já temos algumas respostas, e isso, estava esperando entrar alguma para ver se estava dando certo, e agora a gente já tem aqui. Então, desse mapeamento de riscos, né? Parte judicial, processos que podem acontecer, perder a relevância e a expressividade, né? Outros concorrentes tomarem o mercado por estarem mais avançados na pauta e, por consequência, terem uma adesão maior de clientes, de imagem, de reputação mesmo, mas também de pessoas envolvidas enquanto colaboradores, todo o ganho que pode ter. A perda de credibilidade é um risco bem eminente, perda de clientes, imagem exposta negativamente, exposição negativa. É bem nessa lógica aqui, esse aquecimento que a gente está fazendo. Impactos de imagem. Oi, Thali, vem. Eu quero trazer uma contribuição que é assim, a gente sempre, quando a gente fala de risco reputacional, a gente está falando de imagem, de PR, é normal que as respostas venham nesse lugar, né, da imagem, do escândalo. Mas quando alguém escreveu ali risco de perder a relevância, eu achei super interessante, porque quando a gente está falando de perder a relevância, significa, talvez, né, a gente tem um quadro de colaboradores desenvolvendo produtos e serviços que já não atendem mais a uma lógica do que o mercado quer. Ou seja, né, a gente tem um grupo de pessoas que não representa a sociedade como ela é, desenvolvendo soluções para essa sociedade. Então, vocês que estão aí no mercado de benefícios, por exemplo, né? Precisam saber exatamente quem é esse usuário, quem é essa pessoa consumidora, o que ela quer, né? Que gatilhos e que caminhos precisam construir para chegar até essas pessoas. E quem são essas pessoas, né? Como que elas vivem, como que elas são atravessadas pela sua racialidade, pelas suas questões de gênero, pelas questões de acesso ou não acesso a políticas públicas, à educação, etc. Então, assim, ter também pessoas representadas nos times e um letramento crítico em relação a esses temas são oportunidades que a gente, como profissional e como uma empresa, como desenvolvedor de serviço, tem de ir cada vez mais sendo melhor naquilo que a gente faz, né? E customizando e desenhando produtos e serviços que atendem a uma persona real, que também está na mesa com a gente ali desenvolvendo o serviço e que também entende de realidades para além das suas, né? Eu acho que durante muito tempo no mercado de trabalho a gente teve equipes muito homogêneas que se achavam universais, né? Que desenhavam produtos e serviços achando que todo mundo lá fora era igual, que tinha as mesmas necessidades, o mesmo carro, que as crianças tinham as mesmas questões. E acho que o mercado perde, a inovação perde, quando a gente tem essa homogeneidade de pensamento e especialmente esse entendimento de que né, quem está na sala ali é universal e representa o todo. Não, tudo é muito mais complexo do que quem está ali na sala desenhando a solução. Então, óbvio, a gente ter presença de pessoas diversas na sala desenhando produtos e soluções é fundamental, mas tendo vocês todos aqui, né, e pessoas que não necessariamente representam esses públicos, mas que são atentos a esses temas, também é fundamental para que a gente consiga sofisticar o desenho e o desenvolvimento de novos produtos e serviços, para que a gente possa atender com mais qualidade, mais sofisticação o nosso cliente final. Então, tem esse lugar também que eu acho que é importante reforçar, né? Muito, muito. E quando a gente avança para temas centrais, está diretamente relacionado a isso, né? Para que a gente entenda mais, né? Caia o véu aí de quem são essas pessoas que eu não faço parte, então eu não entendo muito bem, e aí consigo ter uma visão muito distante e acabo não me tornando, de fato, uma pessoa que que é aliada a transformação daquela causa, né? E aí, Fê, vou te interromper só para complementar o que eu falei, e a gente tem aqui nessa sala pessoas que são e que não são pessoas de público de diversidade, né? E eu acho que essa nossa fala é importante para convocar pessoas aliadas, né, que não necessariamente
tem características, né, que colocam vocês nesses grupos, né, de pessoas que são públicos de diversidade. Mas se você é uma pessoa negra, se você é uma mulher, se você é uma pessoa com deficiência, saiba que essa tua trajetória única, ela é fundamental para esse negócio também. Então, colocar o teu ponto de vista, colocar a tua referência, se colocar dentro do contexto, né, de Livelo, a partir desse lugar único que você ocupa, né, é fundamental também. Então, é colocar a nossa história na mesa quando a gente está no ambiente de trabalho, né, e tentar de fato, exercitar a nossa autenticidade. Muito legal, a autenticidade e trazer a subjetividade, porque por vezes contempla muito mais gente do que imaginamos, né? Quando a gente avança aqui para raça e etnia, a gente sabe que tem aí uma dúvida, né? Então, é bem questionado sempre se coloca como raça, como etnia, como que se vê, qual que é a diferença, e, no entanto, a gente tem marcações bem diferentes para cada um dos termos, né? Quando a gente fala etnia, agora olhando a Copa e todas as seleções africanas, por exemplo, que tiveram participando, né, de países diferentes, com características diferentes, não só de cultura, mas inclusive até de fenótipos, né? A gente vê o quanto as etnias ali estão presentes e não estamos falando de uma só, né? Então, só como um exemplo para trazer que etnias são essas características culturais que são compartilhadas com um grupo que tem a ver com dança, que tem a ver com gastronomia, que tem a ver com expressão de arte, tem a ver com uma série de outras manifestações que fazem com que aquele povo ali faça parte de um grupo específico. Já a raça, a gente está trazendo um termo que deveria de ter uma concepção biológica, né? Quando a gente fala aqui de raça humana, e que é até polêmico trazer dessa forma, mas nós não temos diferença biológica e poderíamos sim ser considerados como só uma raça. Mas, socialmente, a construção se deu de uma outra forma, né? Existiu um processo de colonização, de escravização, de hierarquização nas relações, onde a raça se tornou esse processo hierarquizado, histórico, onde os povos eles são diferenciados pelo seu fenótipo, mas isso tem um atributo de valor ali envolvido, né? E a referência é eurocentrada, né? A referência, ela parte muito da colonização. Então, a pessoa branca, ela acaba sendo referência nos seus traços, na sua forma de expressão, toda a cultura, né? Todo o valor que é atribuído a isso, e todas as demais referências são esquecidas, não são usadas, e por consequência são apagadas, né? Então, como que a gente faz para transformar esse processo histórico é o desafio quando se fala de raça e etnia, e que se avança para questões de racismo, para como que hoje essas relações sociais acontecem e por que até hoje refletem, e principalmente a necessidade de quebra desse paradigma que já é ultrapassado e que a gente necessita, né, para uma sociedade mais igualitária, realmente partir, avançar passos significativos aí para romper com o processo que foi dado há tantos séculos, mas que ainda se faz muito presente. Então, a gente compartilha aqui com vocês também a questão da classificação racial, que é sempre outro ponto de dúvida e que, por vezes, paralisa, né? Então, como que eu falo que a Fernanda eu não sei se ela gosta que chame de negra, de preta, de morena, de mulata, pode ou não pode? Então, vamos entender como que no Brasil, né, pegando referência do IBGE, inclusive uma referência oficial, como que se dá essa classificação. Então, pensando, sempre partindo da lógica de que essa denominação, ela parte de uma autodeclaração, né? Então, a pessoa, ela tem o direito de se perceber e de se colocar. E aí, quando a gente entra na classificação de cor, existem 5, embora indígena não seja diretamente uma cor, mas assim é dada por essa construção já feita há algumas décadas. Então, nós temos a cor preta, parda, branca, amarela e indígena, sendo que o pardo ele é usado para trazer alguns traços de mestiçagem ali
vindo também de uma descendência de negros. Então, tendo a convenção de que pessoas negras são a soma de pessoas pretas e pardas, hoje, quando a gente diz que temos em torno de 56% de pessoas negras no Brasil, usando ainda dados do último censo, né? Não o censo que está acontecendo, estamos, inclusive, querendo saber que dado vai aparecer, a gente tem uma somatória de pessoas pretas e pardas, né? Onde pardas é o percentual maioria. Aí, mas somando as duas, temos 56% no Brasil. Então, o Brasil é sim um país de maioria de pessoas negras, embora a gente não tenha essa proporção em grande parte dos espaços. Gente, Fê, podem... eu vou te Oi? complementar, porque eu acho que você falou da coisa, né, de que a gente chama, né? Pode me chamar de Thalita, boa tarde. Chama de preta, chama de parda. No Brasil, diferente dos Estados Unidos e em outros contextos, a palavra negra não tem uma característica, esqueci a palavra, ruim, assim, né? Não sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, Ofensiva. pejorativa, graças, pejorativa, não tem um contexto pejorativo, pelo contrário, o movimento negro, ou seja, os movimentos sociais que reuniram as questões relacionadas às pessoas negras ao longo da história, afirmaram esse conceito e esse lugar da negritude como um lugar de união entre pretos e pardos, entre pessoas que têm diferentes tons de pele, que têm uma ascendência negra e que são discriminadas por conta dessas características fenotípicas. Então, quando a gente fala de 56%, a gente está falando desse lugar também político, assim, de posicionamento das pessoas negras, foi sendo construído ao longo do tempo. E aí, assim, chamar de pessoa... Então, assim, o melhor lugar é chamar pessoas negras e sempre trazer a questão da pessoa primeiro, né? Que é uma coisa que a gente aprende lá com o movimento da pessoa com deficiência. Então, ao invés de falar, fulana é um deficiente, a gente fala, né? Uma pessoa com deficiência. Não é diferente quando a gente fala de uma pessoa trans, não é diferente quando a gente fala de uma pessoa negra. Então, a Thalita é uma mulher negra, mas eu sou, antes de tudo, uma pessoa, uma mulher, então eu assumo esse lugar de humanidade e depois eu falo dessa característica, que é uma das minhas características, que é ser uma pessoa negra. Então, o negro não tem erro, tá? O preto pode ter, porque tem toda uma discussão sobre o colorismo, sobre o tom de pele. Então, assim, algumas pessoas vão dizer, putz, você só pode se autodeclarar preta se você realmente tiver um tom de pele mais acentuado, senão você é pardo. Mas é autodeclaração. Eu, por exemplo, posso me autoidentificar uma pessoa preta, mas talvez essa moça da foto vire para mim e fale, putz, você não é tão preta assim. Então, o conceito preto, ele é mais contextual, e o chamar ou não de preta é uma decisão da pessoa, se ela vai querer ou não ser chamada de uma pessoa preta. Então, eu sempre iria para o lugar de negra e negros, pessoas negras e pessoas negras, porque esse é um lugar que está mais convencionado, que foi construído historicamente pelo movimento social e que honra essa trajetória da população negra no Brasil de emancipação e de conquista de direitos. Então, eu sempre ia para esse lugar. A Fê depois vai falar dos termos cancelados, aí tem uns termos que a gente sabe que a gente já não pode mais usar. E ressaltando a importância dos movimentos sociais para todas essas concepções, a gente avança aqui para falar para LGBT e que também tem a participação de movimentos sociais que representam e que trazem atualizações, né? Então, conforme a gente tem e vê, né, uma sociedade com mais espaço para expressividade, a gente vê necessidade de atualizações. Então, já tiveram várias siglas e várias ondas de siglas, e inclusive se a gente olhar hoje, né, tem movimentos diferentes que usam, a sigla mais completa é a LGBTQIAP+, mas o mais já dá abertura para outras possibilidades, uma também bem usada é o LGBTI+. Então, são movimentos sociais que trazem isso, olhando grupos que sentem a necessidade de estarem representados ali a partir da sigla para ganharem mais expressividade e, por consequência, mais espaço, olhar para mais políticas públicas, mais cuidado e mais conhecimento pela sociedade para que essas pessoas sejam, de fato, incorporadas
aos ambientes corporativos, aos espaços onde não fazem parte, para que a violência seja olhada de uma outra forma e seja cada vez mais extinta. Então, a gente tem 3 pilares principais, assim, para poder definir as questões do público LGBT, que tem a ver com sexo, tem a ver com gênero e tem a ver com orientação sexual, que esse desenho aqui, ele representa, eu acho que ele figura melhor do que o texto que a gente tem ali, né? Então, a gente tem cada um de nós um conjunto de atributos para que a gente possa se entender dentro dessa classificação, que tange em identidade, em orientação, sexo e expressão. A identidade de gênero tem a ver com a nossa identificação, então uma pessoa cisgênero, ela se identifica exatamente com o sexo que ela nasceu, né, com o órgão, o aparelho reprodutor que ela nasceu. Já a pessoa transgênero, ela se identifica diferente do que ela nasceu. Então, uma mulher transgênero, ela nasceu como homem, mas fez uma transição e se entende e se percebe como uma pessoa, uma mulher transgênero. A expressão de gênero, ela já é a forma que a gente se identifica a partir dos nossos atributos externos, né? Tem a ver com a nossa forma de vestir, com a nossa forma de usar o que convencionalmente se coloca como de mulher ou de homem, né? Que ainda se fala que uso de alguns acessórios, esmalte, maquiagem, tem a ver com expressão de gênero feminino. Então, por vezes, a pessoa pode se identificar como um homem, mas fazer o uso daquela expressão de gênero. E a gente vê o não binário, que se entende como nem como feminino, nem como masculino, também fazendo parte da nossa sociedade, e cada vez mais essas expressões estão nos oportunizando aí fazer uma revisão, né, do que a gente tinha de conceitos, e que muitas vezes a gente ouve pessoas entendendo que aquilo causou uma certa estranheza, mas é por conta de pessoas que trazem a coragem de expor, de expressar a sua identidade real, é que a gente consegue vivenciar e perceber de que sim, existe expressão de gênero feminino e masculino, mas também existe o não binário. Quando a gente olha o sexo biológico, tem a ver com o nosso sistema, o nosso corpo, o nosso organismo, realmente, se eu tenho o aparelho reprodutor feminino ou masculino, e o intersexo, que também acontece e já é abordado aí, já teve inclusive outros termos no passado, mas que hoje se usa esse termo quando se tem ali características de ambos os sexos. Quando a gente fala de orientação afetivo-sexual, esse biscoito ele está bem objetivo e ele traz aqui 3 recortes. O heterossexual, que em geral tem atração pelo sexo oposto, pelo sexo diferente, considerando o parâmetro de masculino e feminino. O bissexual, que tem a atração, a orientação afetivo-sexual para pessoas tanto do mesmo sexo quanto do sexo oposto, e o homossexual, que tem a atração e a sua afetividade voltada para a pessoa do mesmo sexo. Então, o que a gente vê aqui são 3 classificações, mas sabemos que já tem algumas outras aí que vêm sendo expressadas e que são importantes também de serem consideradas. E aí a gente traz uma sigla com a tradução mais completa, né? Que ela traz a questão das pessoas lésbicas, que são mulheres que se relacionam com outras mulheres, os homens gays que se relacionam com outros homens, as pessoas bissexuais que se relacionam tanto com o mesmo sexo quanto o outro, os travestis transexuais ou transgêneros. Então, o T ele tem essas 3 diferentes denominações, sendo que o transgênero é a pessoa que realmente se identifica com o gênero oposto do que nasceu, já o travesti e o transexual, ele pode expressar isso em determinados momentos, né? Então, o travesti, inclusive, tem essa lógica de poder fazer uma transformação que seja em algum momento específico ou algo do tipo.
Temos o queer, temos o intersexo, os assexuais e inclusão de outros, por isso o mais ali da janela, porque, como a gente falava dos movimentos sociais, são essas pessoas engajadas na causa, pesquisadores, estudiosos, que trazem novas concepções e que fazem com que a gente perceba que classificar é algo que é importante para que se entenda essa pluralidade na sociedade, mas que também tem sempre novas mudanças a partir de novas expressões, de novas descobertas, e que há, sim, espaço para tudo isso. Deixa eu dar uma olhadinha no chat, gente. O povo está bem quietinho, Fê, no chat. Inclusive, se a gente tiver pessoas aí da comunidade que queiram contribuir com o conteúdo, mas não só, fiquem à vontade, tá? Se expressem aí, que a gente vai trazendo o conteúdo de vocês também. Isso. Tem só uma questão aqui que fala de uma parte subjetiva, do como a pessoa se vê, e que cabe um pouco do bom senso também. Cabe o bom senso, desde que esse bom senso seja a partir daquela pessoa que está trazendo a questão e se expressando, né? E não da nossa, de quem está de fora e de repente traz ali algum julgamento ou algo nesse sentido e faça com que a pessoa se sinta tolhida, né? Então, é o espaço para todos. Avançando aqui, a gente fala um pouco de PCD, pessoa com deficiência, que também é um termo que já passou por várias outras denominações, né? E que agora a Convenção das Nações Unidas traz dessa forma, e que tem a ver com deficiências que podem ser intelectuais, mentais, físicas, e isso gera aí uma série de questões, porque existe, né, um entendimento social de que precisa ser muito evidente de que uma pessoa é deficiente, né? Então ela precisa ter a ausência de algum membro, alguma característica física ou alguma expressão que deixe muito notável que ela é uma pessoa com deficiência. Então, é inclusive um apontamento que se faz de que muitas vezes a pessoa com deficiência está se identificando como tal e não é aceita, não é acolhida, porque as outras pessoas não estão percebendo, quando que a gente precisa abrir também o nosso entendimento para isso, né? E existe uma série de parâmetros aí para que a pessoa realmente seja com deficiência, mas não cabe a quem está de fora querer buscar essa classificação e sim entender como que a pessoa está trazendo e está expondo isso. E em ambiente corporativo, esse respeito e essa troca são bem importantes. A gente traz aqui uma passagem que traz essa discussão do normal e do anormal, que é até uma parceira nossa, Camila, que traz em alguns workshops que ela está presente, porque é uma mulher cega, é uma pessoa com deficiência, é uma doutoranda, uma ativista, e que tem um ponto de vista bem interessante, né? Onde o quanto a sociedade necessita dessas anormalidades para se colocar como normal, né? Então, essa fronteira do normal e do anormal, e o quanto a gente acolhe as anormalidades, ou então busca incessantemente que isso esteja muito evidente, até para que haja essa condição de normalidade dentro do nosso ser e existir, e isso por si já carrega uma série de preconceitos, né? Então, o quanto a gente precisa se desenvolver e se colocar da forma mais apropriada para uma relação saudável junto com pessoas com deficiência. E aí a gente traz o capacitismo, né, que é uma forma de oprimir e desrespeitar as pessoas que têm deficiência, porque entra esse julgamento, esse subjulgar, né? E trouxemos aqui alguns termos que depois a gente vai ver mais profundamente ali no decorrer, mas que eles sempre expressam, eles vêm carregados dessa desinformação, mas que vem também com um subjugamento, né? Que tem a ver com o surdo-mudo, que já se constatou há muitos anos de que não é dessa forma que a deficiência se dá e nem o termo mais aplicado, então é pessoa surda, pessoa cega, pessoa com deficiência intelectual, pessoa neurodiversa, e não termos mais pejorativos como retardado, como algo que muitas vezes é usado até para uma ofensa pessoal, para pessoas que não são portadoras de deficiência, inclusive. Então, o quanto a gente precisa, enquanto sociedade, amadurecer.
Ô, Fê, até deixa eu colocar uma coisa. A gente também não usa mais a expressão portadora com deficiência. A gente carrega esses termos com a gente e a gente vai, às vezes, né, no automático trazendo. Então, é sempre pessoa com deficiência, não deficiente, não portador, porque a pessoa com deficiência é uma pessoa que tem um nome, um RG, um CPF, uma história, dezenas de qualidades e características, e entre essas características, algo que nós, enquanto sociedade, identificamos como uma deficiência, né? Estamos em 2022, com dezenas de tecnologias e dispositivos e dispositivos de acessibilidade que foram criados para garantir uma melhor qualidade de vida de todas as pessoas. Então, hoje, você ser uma pessoa com deficiência, ela pode ser uma das características que você carrega. Agora, a deficiência, ela se agrava no contato com a barreira. Então, assim, o problema, entre muitas aspas, não está numa pessoa cadeirante que usa cadeira de rodas. O problema está em você chegar num espaço público e não conseguir acessar o segundo andar porque não tem um elevador. Então, acho que a discussão que a Camila traz muito com a gente e que o modelo social da deficiência traz, que é um modelo que a gente gosta de trabalhar, é um modelo que vai dizer o seguinte: a deficiência não está na pessoa, a deficiência está na sociedade e na nossa incapacidade de desenhar experiências em que todas as pessoas caibam. Então, a deficiência, ela só se torna um problema diante da barreira, diante da nossa incompetência enquanto sociedade de criar acessibilidade, de criar acesso, de criar espaços em que todos cabem. Então, acho que essa abordagem, esse olhar, ele é muito interessante para quando a gente está falando da questão da pessoa com deficiência, porque ele tira a questão da pessoa e coloca a questão como uma questão nossa. Se a gente chegou em 2022 e a gente desenhou um modelo de escola, por exemplo, em que não tem espaço para neurodiversidade, esse é um problema nosso. Esse é um problema, né, de todo mundo que estuda educação, que desenvolveu o modelo da escola, que está lá diariamente nessa escola pensando em soluções de educação e que não está dando conta de resolver essa questão. Essa pluralidade dos alunos que chegam cada vez mais diagnosticados, por exemplo, neurodiversos nas escolas, e que a gente flexibiliza muito pouco o modelo de educação tradicional para que essas crianças, por exemplo, caibam. Então, acho que esse debate da deficiência, ele é muito importante que a gente traga. Uma outra coisa que a Camila traz, que eu acho que é bem lindo, é dizer o seguinte: talvez a gente vai precisar, daqui a pouco, parar de falar de inclusão e falar de aleijamento dos espaços. Então, esse modelo, do jeito que a gente criou, que é só para uma pessoa que é neurotípica, para um tipo de corpo que funciona de uma determinada maneira, ele não está dando conta da pluralidade que temos como sociedade. Então, talvez o que a gente precisa fazer não é incluir, porque talvez incluir diga assim, vem aqui fazer parte do que somos e a gente não vai mudar. A provocação que a Camila e o Movimento Social da Deficiência fazem é o seguinte: o que a gente precisa fazer é romper, é rachar, é aleijar as instituições para que todas as pessoas caibam. Então, o debate da deficiência dá a oportunidade para a gente olhar a deficiência dos espaços, a deficiência da nossa sociedade e a nossa incapacidade de gerar condições em que todos os corpos e que todas as formas de existir caibam, né? Muito bom, muito boas essas colocações, porque nos colocam para refletir, né? Expandir a reflexão acerca desse tema. A gente avançando, traz a questão do etarismo, que é talvez a última entrada aí no público de diversidade. Até então era um termo não tão explorado, sendo que a nossa expectativa de vida está cada vez aumentando mais, então é um assunto que deve estar na pauta, pensando, né, na construção da sociedade e para onde vão essas pessoas. E que antes tinham 60 a mais, agora já se fala em 50 a mais, a grande maioria de programas trabalham 50 a mais. Mas esses dias a gente viu um 40 a mais. Isso que eu ia dizer, já vi alguns programas que falam de 40 a mais e algumas ações voltadas para isso, inclusive que trabalham com beleza, a indústria da estética, trazendo já como etarismo e público de diversidade, né? Então, é como que a gente usa todas essas competências desenvolvidas, todos esses talentos, essa experiência,
para a sociedade que está se recompondo, que está se redesenhando, e que essas pessoas 40, 50 e 60 mais também estão, né? Então, todo mundo está usando tecnologia, todo mundo está se transformando. Então, essa questão de estudo de gerações, ela é uma questão importante, mas que, ao mesmo tempo, sabe-se que as gerações elas se transformam ao longo do tempo e não dá para a gente querer colocar numa caixinha as características de alguém que tem 60, 50 ou 40. E aí, a gente falando disso em ambiente corporativo, né, somos profissionais, né, pessoas que estamos acompanhando todo o progresso, e por que esse fechar as portas para pessoas, principalmente, que ainda não estão em cargos de alta gestão, né? Porque se a gente olhar o retrato de muitos conselhos e cargos, né, de diretoria e tudo mais, de grandes empresas, as pessoas que fazem parte são 50 mais, são homens brancos, na sua maioria, e com essa faixa de idade. Só que para quem não atingiu esse posto, o tratamento já é diferente. Para que se tenha uma promoção já se tem muito mais dificuldade. Se a pessoa tem uma transição de carreira ou então uma troca de empresa para que seja reabsorvida, é muito mais complexo do que uma pessoa com uma idade a menos, porque a gente tem essa cultura, né, de que o que é jovem é belo, né? Então, eu tenho falado isso porque eu sou uma mulher de 43 anos e que a grande maioria das pessoas diz, nossa, tu não parece. E que por muito tempo eu entendia isso como um super elogio. Nossa, que legal. Até esses tempos, tendo acesso a um material e fazendo uma leitura que me provocou bastante, porque no momento em que a gente acha isso bonito e bacana, é porque a gente está tendo a referência positiva no jovem, né? E a gente está desconsiderando que pessoas com 40, 50, 60, 70 tenham a capacidade de serem bonitas, de serem ativas profissionalmente, de fazerem uma transição de carreira, de poderem entender de um assunto diferente que ainda não entendem. Então, é uma forma de exclusão. E todas essas formas de exclusão fazem com que a sociedade, de novo, fique concentrada com um grupo de mesmas pessoas, com características muito parecidas, desenvolvendo todos os produtos e serviços e tomada de decisão em viés político, cultural, social, econômico da vida de todos nós, né? Então, o etarismo é um tema, sim, que eu sei que em Livelo já faz parte, inclusive, do manifesto de vocês e tudo, mas que é interessante a gente trazer essa reflexão da necessidade de ter esse olhar refinado para combater esse tipo de preconceito e discriminação que tem a ver com a faixa etária. Thali vai falar? Fernanda. Oi. Oi, a Cláudia. Inclusive, eu faço parte da squad etária aqui da Livelo, e uma das coisas que a gente está soltando até o final do ano para todos os colaboradores é uma cartilha sobre exatamente o que você falou, sobre velhofobia, ou seja, é o medo que a gente vê nas pessoas jovens de ficarem velhas por uma questão de ter um preconceito, ou seja, o passar do tempo, para muitas pessoas é algo ruim, e a gente está trazendo um outro ponto de vista nessa cartilha, e acho que vai ser bem legal. Então, acho que o tema da informação e também de uma troca de experiências, a gente está trazendo um material bem rico para que as pessoas reflitam do mesmo jeito que você refletiu, mas que muitas vezes as pessoas não param para pensar, elas só seguem o fluxo, né? Então, e só tem as experiências do vovô que tem Alzheimer, mas não enxerga, né? Por exemplo, o expert, eu tenho 58, que estou trabalhando, né? Plena, fiz surf pela primeira vez na minha vida 3 semanas atrás, então eu acho que tem sempre os dois lados e que eu acho que é importante apresentar. Muito obrigada pela contribuição, Cláudia. É muito bom te ouvir, porque é bem nessa linha, e o quanto a gente, enquanto sociedade, perde quando faz a exclusão de qualquer um desses grupos que a gente está falando, porque são competências, são potências, são pessoas, né? São humanidades ali que a gente está excluindo para seguir um padrão que
faz muito parte de uma construção social, mas que a gente vem entendendo que ela já não precisa mais nos acompanhar, né? Então, mudar esse modelo mental é muito importante para as corporações, mas para a nossa concepção de ser também. Quando a gente fala nessas evoluções, a gente quer resultado dentro das empresas, mas o resultado, ele primeiro vem dentro de cada um, né? E por isso também esse olhar individualizado, para que aí a gente possa promover nos nossos espaços coletivos. E aí a gente avança para os termos cancelados que tínhamos comentado antes, porque já não fazem mais parte, né? A gente já está amadurecendo o suficiente aí enquanto sociedade, enquanto micro-sociedades, para entender que eles não têm mais lugar. Mas que, ao mesmo tempo, vale sempre uma reflexão, porque são coisas que muitas vezes a gente ouviu desde que nasceu e cresceu. Então, como que eu, de fato, retiro isso, não só do meu discurso, mas também da minha forma de pensar, né? Então, quando a gente fala aqui do que banir do vocabulário, é uma forma de pensar diferente para que não chegue à expressão vocal, né? Então, mais para frente a gente vai falar ali de outras questões que têm a ver com o não uso, né? Não cometer esses erros. Então, as expressões capacitistas, que tem a ver com tocar em questões de pessoas com deficiência, né? Mas que a gente usa esses termos muitas vezes atribuído de uma forma sem pensar. Então, mão na massa, ponto cego, João sem braço, você tá cego, tá surdo, tá fingindo demência, retardado, né? Então, são termos pesados, mas que a gente usa sem critério nenhum, e acaba banalizando questões que devem ter um outro olhar, né? Um outro tratamento, uma outra ótica. Expressões racistas, como denegrir, mercado negro, mulata, cor do pecado, criado mudo, inveja branca. Então, a gente está associando aqui, né, expressões como se o negro fosse negar tudo que vem, né, de negro deriva de algo ruim, algo com sujeira, algo que seja negativo, e quando se atribui o branco como adjetivo, aí fica legal, né, como o exemplo ali da inveja branca. E por vezes, quando a gente aborda isso em uma roda de conversa ou algo assim, é bem comum de ouvir as pessoas falando, tá, mas eu sempre falei isso e nunca falei com intenção de ser racista, então não tem problema nenhum. Né? Então, é a gente realmente repensar que se de repente aquilo não está atravessando como indivíduo, né? Outras pessoas podem ser que estejam sendo atingidas, e não só enquanto pessoas sendo atingidas, mas o quanto a gente inconscientemente acaba atribuindo o que é bom, o que é ruim, o quanto o nosso julgamento está indo a partir dessa lógica enraizada. Então, temos outros termos aqui, e aí a gente vem para expressões LGBTfóbicas, né, como o homossexualismo, que o sufixo já se sabe que ismo tem a ver com doença, com outra lógica. Então, quando a gente fala de homossexualidade, aí estamos fazendo a atribuição correta. Mas aí tem palavras mais vulgarizadas, né? Como viadagem, traveco, afeminado, sapatão, quem é mulher, quem é homem da relação, esse tipo de termos e de questionamentos e de colocações que são muito ofensivas, e que, por vezes, quando a gente está num ambiente menor, as pessoas que são públicos atravessados por isso se sentem mal de dizer que estão sendo afetadas. Então, eu ouvi a vida inteira que eu sou mulata, então eu vou corrigir a pessoa e dizer que não, eu vou deixar, eu vou dizer que está tudo bem. Né? Então, a gente também pode quebrar essa barreira de olhar com uma lógica individualizada, se a Fernanda se importa ou não, e entender que, enquanto a sociedade, a gente tem muito a crescer, a amadurecer, a evoluir, sim, usando termos apropriados, ainda mais falando de língua portuguesa, que tem uma riqueza de vocabulário para ser muito bem aplicado, né? E que a gente pode estar realmente deixando de lado essas expressões que já não cabem mais. Muito bom. Fê, você pode parar de compartilhar um pouquinho que eu quero ver as caras? Posso. A gente está pinada, eu não consigo ver. E aí, gente?
muito conteúdo, né? Muita coisa assim que a gente precisava trazer, porque eu acho que está nesse lugar da gente ampliar o nosso conhecimento. A gente, na Singuê, costuma dizer que para a gente numa escala de evolução, assim, né, de uma cultura mais inclusiva, mais atenta aos temas de diversidade, uma cultura que propõe ações de equidade, a gente precisa estar atenta a 3 pilares, assim. A gente precisa estar atenta ao quanto que a gente sabe, o quanto que a gente conhece. Então, por isso que a gente gastou um tempo aqui mesmo falando dos temas, trazendo os conceitos, porque saber também é importante. Então, conhecimento é um pilar fundamental, mas ele não é o único. Para que a gente mova essas agendas, a gente precisa se sentir também seguras e seguros de lidar com esses temas. Então, quando a gente fala dos temas cancelados, quando a gente fala um pouco sobre esse lugar da segurança, é nesse entendimento de que a gente só vai avançar nesses temas se a gente se sentir seguros e seguras de nos colocarmos. E esses temas, eu acho que a Fernanda foi falando isso ao longo de toda a apresentação dela, esses temas não, o tema da negritude não é um tema das pessoas negras. Ele é um tema da sociedade. Ele é especialmente um tema das pessoas brancas também. O tema da pessoa com deficiência não é o tema de pessoas com deficiência. Ele é nosso enquanto sociedade. O tema da mulher e da desigualdade que a gente tem em relação, por exemplo, à carga mental que nós mulheres carregamos no nosso dia a dia, ele não é um problema nosso enquanto mulher, ele é um problema dos nossos maridos também, é um problema dos nossos filhos, é um problema das nossas escolas, é um problema de saúde pública. Então, assim, quando a gente está aqui lidando com esse conhecimento, a gente precisa também, além de conhecer, de seguir estudando, nos sentirmos seguras e seguros para nos colocarmos nessas situações. Então, e para que essa segurança exista, é importante que a gente conheça, mas é importante que a gente também tenha parâmetros, que a gente tenha referências, que a gente tenha repertório, e que a gente tenha um contexto de empresa, por exemplo, que nos diga, né, cada vez de forma mais explícita, o que é adequado e o que não é adequado de um comportamento, o que é esperado e o que não é esperado, por exemplo, de uma liderança, né? Qual que é a gestão de consequências se acontecer um caso de racismo? Qual que é a gestão de consequências se acontecer um caso de assédio? Então, esses são parâmetros institucionais que as empresas cada vez mais constroem com mais robustez para que cada um de nós, cada um de vocês que está na sala, possam se sentir mais seguros, por exemplo, para falar sobre, para denunciar, para propor ações, que é o último pilar, que é o da motivação. O quanto que cada um de nós se sente motivado e com repertório para propor ações de equidade, que é aquilo que a gente falou lá no começo. Então, a gente gastou um blocão aqui inteiro falando de conhecimento, falando desses conteúdos todos, porque conhecimento é um dos pilares e ele é fundamental. Agora, a gente vai avançar um pouquinho mais para esse lugar da segurança e da motivação. Então, essa parte final do workshop, a gente vai olhar um pouco mais para esse lugar. E aí, antes da gente avançar, tem 3 coisas que eu gostaria de contar para vocês sem slides. Eu acho que a primeira delas é que estamos num espaço de aprendizagem sobre esses temas. E uma aprendizagem coletiva, constante e diária. Eu e a Fê, a gente viveu um momento de aprendizagem aqui durante o workshop, que a Fê falou do portador de deficiência, eu falei, Fê, não, a gente não usa mais portador de deficiência, pessoa com deficiência. E somos uma consultoria especializada. Eu acho que é legal a gente mostrar para vocês, a gente viver isso aqui ao vivo, para a gente ver como todos nós estamos em espaço de desenvolvimento e aprendizagem. Só que isso significa que a gente não precisa estar letrado em todos os temas, sabendo todos os termos, para daí sim podermos ir, né, a campo, fazer ações, propor ações, participar das coisas que a Nath chama vocês. A gente pode se colocar como quem é aprendiz. Quem é aprendiz responsável pelo seu aprendizado. Então, isso não significa, por exemplo, procurar as pessoas negras e ficar o tempo inteiro perguntando para elas qual que é o tema, o que eu uso? Porque na internet tem muito conteúdo. Você pode seguir as pessoas, você pode buscar, né, ser responsável pelo teu processo de autodesenvolvimento e de aprendizagem em relação à questão racial, por exemplo. Mas a gente se coloca num espaço de aprendizagem, de interesse, de não se universalizar, como eu falei, né? De entender que a nossa trajetória é uma trajetória legal, ela é importante, mas ela não é única, existem outras, várias, né? Então, estamos num espaço de aprendizagem. Então, o medo de errar, ele é normal e a gente vai errar. Agora, a pior coisa que a gente pode fazer é não se colocar, é não estar disponível. Tem uma coisa que a gente aprendeu com a Camila também, a gente fala muito da Camila porque a gente aprende muito com ela, que é essa nossa consultora, que é uma mulher cega.
A Camila falou para a gente uma experiência que foi muito impactante. Ela falou que ela foi num espaço no Rio, eu acho que era um museu do amanhã, não sei, um super museu desses, que tinha painel tátil, tinha audiodescrição das telas, tinha, assim, uma parafernália incrível tecnológica de acessibilidade. Mas que ela chegou nesse lugar e não tinha um ser humano disponível para ela. Daí ela fala o seguinte, às vezes a gente cria uma baita parafernália, mas a gente não cuida bem do básico, que é a acessibilidade afetiva, que é o quanto cada um de nós está aberto e disponível para o outro. Então, o que a Camila traz nesse exemplo é essa beleza da gente saber que a gente talvez não sabe tudo, a gente é curioso e quer aprender, mas que a gente está aberto, abertas e disponíveis para o outro, na sua individualidade, honrando as dificuldades e as grandezas que o outro traz, que a outra traz. Então, esse lugar de aprendizagem que nos interessa, que a gente quer que todo mundo saia desse workshop aqui, absolutamente acessível no seu afeto, em receber as outras pessoas, em como elas são e disponíveis para elas. E aí alguém escreveu aqui, que fez um curso, eu achei isso muito legal, fez um curso que é assim, que diz que não tem, aprendi num curso que a melhor maneira é perguntar, né, como que a pessoa gosta de ser tratada, qual o pronome adequado para eu, né, para eu me referir a você. A pessoa com deficiência, por exemplo, simplesmente dizer, fulano, eu estou percebendo que você tem deficiência e eu estou aqui disponível. Se você precisar de mim, você me fala. Mas não estou o tempo inteiro ali, né, partindo do princípio que a pessoa precisa de ajuda o tempo inteiro. Isso incomoda, isso irrita. E cada um tem um nível, né, de necessidade ou não, e de humor do dia que a pessoa está, como cada um de nós, né? Então, a abertura e a disponibilidade, ela tem a ver com isso, né? Com se colocar nesse espaço de aprendizagem. Então, não tenham medo de errar. Se coloquem. Porque quando a gente não se coloca perante o racismo, a gente está contribuindo com o racismo. Quando a gente não se coloca em relação à pessoa com deficiência, a gente está contribuindo com o capacitismo. Quando a gente não se coloca disponível e aberto para compreender todas as questões envolvidas da comunidade LGBTQIA+, a gente está contribuindo para a LGBTfobia. Então, estar disponível é melhor do que fazer de conta que nem se interessou, que não é contigo, porque aí você vai reforçar os preconceitos. E aí, um outro recadinho que eu queria dar para vocês, um outro tema, é o seguinte, a gente aprendeu lá nos nossos workshops de vieses inconscientes, que vários de vocês tiveram aqui, que o viés inconsciente é um mecanismo do preconceito. Então, eu, o Rodrigo, o Sérgio, a Fernanda, a Denise, a Fernanda Mendes, a Stephanie, o Lucas, enfim, cada um de vocês que está aqui hoje, nasceu nessa sociedade brasileira, né? Dos anos 80, 90 e 2000, imagino por esse grupo aqui que eu falei. E nessa sociedade, a gente está carregado de preconceitos e estereótipos que foram construídos historicamente sobre esses grupos. Então, a gente já nasce e praticamente já plugam na gente, assim, uma série de informações sobre o que é uma pessoa negra, sobre o que é uma mulher, o que é deficiência, o que é pobre, o que é rico, o que é limpo, o que é sujo, a gente ao longo da nossa vida inteira mergulhado nesse caldeirão cultural que vai projetando na gente esses estereótipos. Eles estão, literalmente, a gente aprendeu isso com a Regina, a gente aprendeu isso no nosso workshop de viés inconscientes, eles moldam caminhos neurais e caminhos na nossa cabeça em que a gente enxerga uma situação e já julga. Isso vai seguir acontecendo para sempre. Ninguém vai ficar livre de viés. Quando alguém fala assim, somos livres de viés, gente, não existe livre de viés, porque a gente sempre vai ter os viés ali operando, novas formas de viés acontecendo na nossa cabeça. O que a gente pode fazer é, atentos aos vieses que temos e aos preconceitos que esses vieses geram na nossa cabeça, não agir no viés, ou seja, não discriminar. Então, olha a diferença entre viés inconsciente, entre preconceito e discriminação. O viés inconsciente é a explicação neurocientífica de como que essas coisas acontecem na nossa cabeça, né? O preconceito é o resultado desses vieses em termos de julgamento, de elaboração do que as coisas são. A discriminação é o ato. Então, eu posso estar andando na rua e tem um menino negro vindo na minha direção, sem camisa, com um fone de ouvido, sei lá.
e eu posso pensar assim, é uma rua escura, eu posso me sentir com medo. E eu posso ter esse viés de que aquele menino negro pode ser um assaltante. E esse preconceito opera na minha cabeça. E eu posso usar a minha inteligência e falar, Thalita, não viaja. Você está numa rua, não sei o quê, o menino pode estar vindo da escola. Isso é só o teu viés agindo. Né? E eu continuo a andar. Ou eu posso agir na discriminação, que é atravessar a rua, chamar a polícia, chamar o segurança da rua, dizer que tem gente suspeita no bairro. Entende a diferença entre uma coisa e outra? Então, é aqui que a gente precisa colocar a nossa inteligência em ação. E aí, gente, o que é muito incrível que está rolando no nosso mundo atualmente, que é o que a gente vai fazer agora? As empresas como vocês, olha só, esse investimento da Livelo nessa semana de carreira e hoje, tá? A gente já está aqui juntos há 1h30. Olha essa força de trabalho aqui toda reunida. Quanto que isso aqui custa, as horas de vocês aqui olhando a gente? Isso é um baita investimento, né? Em vocês, no desenvolvimento. Mas esse investimento ele só acontece porque ele faz sentido para o negócio e para a marca, né? Porque aqui não é uma ONG, é uma empresa, certo? Então, assim, e cada vez mais as empresas têm refletido sobre esses temas e se manifestado sobre esses temas. Então, eu vou pedir para a Fê compartilhar com a gente um vídeo que a gente fez, então, enfim, um vídeo de alguns trechos, e a gente vai assistir esse vídeo, e na sequência a gente vai para algumas breakouts para debater uma pergunta central sobre esses vídeos. Beleza? Então, vamos nessa, Fê. Tá prontinho aí? Somos a Livelo e por aqui, diversidade importa. Nós conectamos pessoas à sua melhor recompensa. Sonhamos alto e nos realizamos quando todo mundo ganha. Afinal, somos loucos por gente. Queremos que todos desfrutem do melhor momento de suas carreiras por aqui. E sabemos que isso só é possível se todos os nossos colaboradores forem considerados em toda a sua pluralidade E tratados com respeito, cordialidade e empatia. Por isso, reconhecemos nossos profissionais, independente de seu gênero, etnia, idade, orientação sexual. Ou se há uma pessoa com deficiência. O que a Natura pode fazer para enfrentar o racismo? Incluir pessoas pretas e indígenas nos anúncios? Falar sobre a potência da diversidade? Lançar uma nova linha de produtos? Isso é o mínimo. Uma marca de beleza precisa trabalhar de verdade para deixar o mundo mais bonito. Precisa se posicionar, se envolver, agir e reagir. É por isso que assumimos um compromisso antirracista. Durante todo o ano, todos os dias, todo o tempo. Um compromisso com a vida. The only word that I can give you for that is proud. Muito feliz dessa oportunidade de estar fazendo a diferença no dia a dia, uma mulher lésbica, para fazer a diferença aqui dentro. Eu entro nos espaços sendo eu mesmo. Eu não gosto de ficar ocultando nada do que eu sou. Eu acho que os frutos que eu plantei, e não foi sozinho, claro que não. Eu não sei como eu lidaria com a situação, lidaria com esse tema tão bem igual eu trato hoje. Once you stop taking criticism from other people and start loving yourself, life gets so much easier and so much better. Um dia desses o vizinho me perguntou se eu lembrava exatamente da minha vida 1 ano atrás. E tudo passa tão depressa, mas eu nem precisei puxar na memória porque eu lembrava exatamente. Nossa, eu não estava feliz com o meu trabalho, eu não conseguia engrenar nos estudos, sabe aquela sensação de você olhar para frente e não ver nada? Com mais de 30, parecia que as coisas estavam ficando mais difíceis. E aí, um dia, do nada, apareceu para mim sobre o Potência Tech. Eu lembro que eu até me perguntei, eu trabalhando com tecnologia, e eu achava que não era para mim. Mãe, mulher, moradora de periferia, mas eu tinha vontade. Eu fui atrás, eu vi que era uma oportunidade de dar um rumo novo para minha vida. E dito e feito, não foi fácil, não foi rápido, mas valeu a pena.
E valeu mesmo. Hoje eu sou engenheira de software do iFood. Eu sou formado em Sistemas de Informação na USP. Formada em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Itajubá. Relações Internacionais pela Universidade Federal de Sergipe. Engenharia Química. Relações Públicas pela Universidade de Pernambuco. A Universidade Federal de São João del Rei. A Universidade de Brasília. Universidade Federal Fluminense. Já lancei livro, já fiz artigo, revista, já tive artigo publicado em revista internacional. Fiz intercâmbio no Canadá. Faço pós-graduação em Finanças Corporativas e Investment Banking e com certificação de Green Belt Lean Six Sigma. Cursando mestrado em Engenharia Mecânica. Pós-graduando em Empreendedorismo e Inovação. Já entreguei papel na rua, já fui freelancer. Trabalhei no Copacabana Palace, comecei lá carregando com mala e fui até gerente noturno. Minha última atuação foi como analista de operações logísticas. Consultor comercial em uma empresa do ramo de petróleo e gás. Analista de desenvolvimento institucional e coordenadora de CRM do Banco Afro. Eita, galera massa! Nunca imaginei que faria parte de um grupo tão seleto de pessoas incríveis. Mas você deve estar se perguntando, sim, diga aí, que grupo é esse? Deixa eu te explicar melhor. Nós somos os novos trainees do Magalu. 19 pessoas, 19 histórias, selecionadas entre mais de 22 mil inscritos de todo o Brasil. Falando assim parece coisa simples, mas esse foi um processo histórico e cercado de polêmica. Eu estou criando meus filhos sozinho. Eu sou uma mulher trans que adoro trabalhar com a beleza. Ando de cadeira de rodas e muletas. Eu sou gay. Eu sou hétero. Eu sou lésbica. Eu tenho 58 anos. Tenho 40 e amo a minha idade. Tive meu carro parado pela polícia várias vezes, só por ser negro. Eu sou umbandista. Budista. Católico. Evangélica. Ateia. Eu sou drag queen. Eu já quis ser estilista e diplomata. Eu estou na Avon há mais de 10 anos. Eu tenho orgulho de ser mulher. Então, gente, que legal, né? Então, o mercado tem feito essas coisas. O que a gente vai fazer agora? Como a gente somos 139, não vai dar para todo mundo falar aqui. Então, a Fê vai dividir a gente em breakouts. A gente vai estar em grupos de 5